Ela foi chicoteada até desmaiar, mas um fazendeiro pobre fez isso. Você já imaginou o que uma mulher pode suportar em silêncio, até ser chicoteada até desmaiar, acusada de algo que não era culpa dela? Pois é, hoje eu vou te contar uma história realista, de época, que aconteceu no coração do Brasil e que vai te deixar em choque quando descobrir o que estava escondido no final. Mas antes de eu continuar, já aproveita, se inscreve no canal, porque histórias como essa você só encontra aqui. Agora, respire fundo, porque o que eu vou narrar é pesado, triste e de cortar o coração. Uma jovem linda, cheia de sonhos, foi destruída pelo destino e pela crueldade de um homem poderoso. Mas o sofrimento, o sofrimento, iria unir dois corações de uma forma que ninguém imaginava. Era o ano de 1928. O Brasil ainda respirava o peso das antigas tradições, quando os grandes fazendeiros eram quase como reis em suas terras. No interior de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Santa Esperança vivia em torno das plantações de café e dos vastos pastos, onde cavalos e bois corriam sob o sol quente. As ruas de terra batida levantavam poeira ao menor sopro do vento, e as casas simples de madeira contrastavam com a imponente casa grande da fazenda do Coronel Antônio, um dos homens mais ricos e temidos da região. O som dos cascos dos cavalos ecoava dia e noite. Carros ainda eram raridade por ali. A vida se dividia entre o trabalho árduo na lavoura e a obediência às ordens dos poderosos. O padre era respeitado, mas o coronel era temido. Seu olhar rígido bastava para silenciar qualquer um que ousasse questioná-lo. No meio desse cenário de desigualdade, vivia uma moça de 20 anos, chamada Maria Clara, uma jovem linda, de olhos vivos e cabelos negros como a noite. Seu rosto transmitia uma inocência pura, mas também escondia um fogo de esperança. Ela sonhava com um amor verdadeiro, com filhos correndo pelo quintal e com uma vida simples, longe das dores do poder e da ganância. Certa vez, andando pela feira da cidade, Maria Clara ouviu as mulheres mais velhas cochicharem. Dizem que o Coronel Antônio já escolheu sua noiva. Mas ela é tão jovem, meu Deus. Naquela casa, ninguém tem escolha, minha amiga. Quem ele quer, ele leva. Maria Clara fingiu não ouvir, mas por dentro, seu coração acelerava. A sombra daquele homem poderoso já começava a rondar sua vida. O cenário estava armado. O destino já se movia em silêncio, preparando um caminho de dor, de humilhação e de sofrimento que ninguém poderia imaginar. Maria Clara cresceu em uma família simples, de trabalhadores da roça. Seu pai, seu Joaquim, era homem honrado, que passava o dia inteiro no sol cuidando da lavoura dos outros. Sua mãe, Dona Teresa, era lavadeira, mãos calejadas de tanto esfregar roupas no rio. Eles não tinham riquezas, mas tinham algo que, para eles, valia mais que ouro: a dignidade. Maria Clara era o orgulho da família. Além da beleza que chamava a atenção em cada canto da cidade, tinha um coração bondoso. Sempre ajudava os vizinhos, cuidava das crianças mais novas e era vista na igreja todos os domingos com um olhar humilde e uma fé inabalável. Mas a beleza da moça não passou despercebida pelos olhos de quem não tinha limites. O Coronel Antônio, dono das maiores terras da região, a viu certa vez no mercado escolhendo alguns legumes. A partir daquele instante, ele decidiu: Maria Clara seria dele, custasse o que custasse. Quem é aquela moça? Perguntou ele a um dos capangas. É filha de seu Joaquim, coronel, gente simples da cidade. Pois então, mande chamá-los, tenho planos para ela. Quando a notícia chegou à família, o desespero tomou conta da pequena casa de madeira. Minha filha, você não pode. Esse homem é cruel. Todos sabem, chorava Dona Teresa. Mãe, o que posso fazer? Ele manda em tudo. Se eu recusar, ele pode acabar com a vida de vocês, respondeu Maria Clara, com os olhos marejados. Seu Joaquim, em silêncio, socou a mesa de madeira, mas sabia que
Não tinha forças contra o poder do coronel. Assim, contra a sua vontade, Maria Clara foi levada para a Casa Grande como esposa do homem mais temido de Santa Esperança. E ali começava o seu calvário. A moça que sonhava com amor verdadeiro agora carregava correntes invisíveis de dor e submissão. E é justamente aqui que a história começa a mergulhar na parte mais cruel, onde cada gesto, cada olhar de Maria Clara revelava a injustiça que ela viveria. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. O casamento de Maria Clara com o coronel Antônio não foi marcado por flores, nem por música alegre. Não houve dança, nem olhares apaixonados. Foi uma cerimônia fria, feita apenas para cumprir um papel social. A igreja estava cheia, mas todos sabiam que aquela união não passava de uma imposição. Os olhares dos convidados se misturavam entre a pena pela jovem e o medo do coronel. Maria Clara, com o vestido simples que lhe fora imposto, caminhava pelo corredor como se estivesse indo para um destino do qual não poderia fugir. Seus olhos marejados buscavam a presença dos pais no meio da multidão. Dona Teresa chorava em silêncio, segurando firme a mão de seu Joaquim, que de cabeça baixa parecia carregar o peso de uma culpa que não era sua. No altar, o coronel Antônio estava ereto, com o peito inflado de orgulho. Ele não sorria, apenas olhava para Maria Clara com um ar de posse, como quem já sabia que tinha vencido. Hoje, você será minha esposa e nunca mais se esqueça disso, sussurrou ele, segurando o braço dela com força no momento em que o padre pediu que se dessem as mãos. Maria Clara, com a voz trêmula, apenas respondeu o sim, que ecoou pela igreja como uma sentença. A festa após a cerimônia foi luxuosa, mas sem alegria. Música tocava, mesas fartas exibiam pratos que poucos daquela cidade já haviam visto, mas Maria Clara permanecia calada, distante, com o coração despedaçado. Enquanto isso, Antônio brindava com os amigos, exibindo sua conquista como um troféu. É uma joia rara que agora pertence à minha família, dizia ele, em alto e bom som, para todos ouvirem. Naquela noite, quando já estavam na Casa Grande, Maria Clara entrou no quarto amplo, com cortinas pesadas e móveis de madeira escura. O silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Antônio fechou a porta, tirou o chapéu e a olhou fixamente. Agora você é minha mulher. E não se esqueça, aqui quem manda sou eu. Maria Clara baixou os olhos, contendo lágrimas. Não havia ternura, não havia carinho, apenas a certeza de que sua vida agora estava marcada por correntes invisíveis. Esse foi o início de uma jornada de dor, de humilhação e de injustiça. Uma união sem amor, que sufocava cada dia mais os sonhos de uma jovem que só queria ser feliz. Os meses foram passando como quem apaga as luzes da casa, um cômodo de cada vez. Primeiro veio o silêncio de Antônio no café da manhã. Depois, as palavras frias. Por fim, os gritos que tremiam as paredes da Casa Grande. Maria Clara, tão jovem e cheia de sonhos, contava os ciclos no calendário que a criada mantinha preso à parede. Cada mês, sem sinal de gravidez, parecia uma pequena derrota. Não foi esse o acordo, Maria Clara, rosnava Antônio, segurando o relógio de bolso como se quisesse apertar o tempo até arrancar dele um herdeiro. Meu nome precisa continuar. Ela tentava manter a calma, o corpo tenso. Eu também quero, coronel. Eu rezo todas as noites. A cidade sussurrava. Na porta da igreja, as senhoras murmuravam como o vento em folhas secas. Tão bonita e nada de filhos. Na casa do coronel, isso é afronta. Maria Clara desviava os olhos, segurando firme o terço dado por Dona Teresa, a mãe. Em casa, na cozinha aquecida pelo fogão a lenha, a moça buscava consolo nas mãos da benzedeira Aninha. Chá de arruda, banho de canela, promessas a São José. O vapor das panelas criava uma névoa que parecia esconder as lágrimas. Tem coisa que o tempo resolve, minha filha, dizia Aninha num sussurro. Mas tem homem que não sabe esperar.
Antônio não esperava. Às vezes, chegava tarde, com cheiro de cavalo e suor, e descarregava a frustração como se a casa fosse um curral. Você é mulher ou é enfeite? Atirava, ferindo mais que qualquer lâmina. Eu não sou enfeite, sou sua esposa. Ela respondia, numa coragem que só quem sofre conhece. Esposa, me dá filho. Numa manhã de domingo, depois da missa, Maria Clara tomou coragem e sugeriu uma consulta com o Dr. Álvaro, o único médico da região. Podemos tentar descobrir juntos. Às vezes é algo simples. Antônio riu, um riso duro. Homem da minha estirpe não precisa de doutor para isso. Quem falha é você. Mesmo assim, escondida, ela foi ao consultório. O médico, um homem de meia idade, barba bem aparada, ouviu tudo em silêncio. Dona Maria Clara, a senhora é muito jovem e, pelo que me descreve, não há motivo claro. Precisa de descanso, alimentação certa e de paz. Ela baixou a cabeça. Era o que menos havia. E quanto a exames, doutor? Alguns existem, mas são caros e seria bom seu marido também ser avaliado. O coração dela bateu forte. Imaginou Antônio sentado ali, humilde, ouvindo talvez o problema não seja dela. Sabia que isso jamais aconteceria. Naquela noite, Maria Clara chegou à casa grande com o olhar fundo. A lua entrava pelas frestas da janela, desenhando riscos de prata no chão. Antônio esperava, copo de cachaça na mão. Onde esteve? Fui à cidade. Ao médico? Ela respirou. Fui. O copo pousou na mesa com força. Eu já disse que isso é perda de tempo. A solução está na sua obrigação de me dar um filho. E a sua obrigação de me respeitar? A voz saiu baixa, mas firme. Ele não respondeu. O silêncio dele foi uma ameaça que ficou flutuando na sala, pesada, pronta para cair a qualquer momento. A partir de então, a casa ficou menor. As portas rangiam como se reclamassem, os passos ecoavam secos. Maria Clara caminhava com cuidado, como quem pisa em chão rachado. Os dias viraram uma contagem. Promessas, chás, rezas, silêncio, cobrança. E cada vez que o calendário virava a página, o mundo dela parecia encolher um pouco mais. Dona Teresa, a mãe, apareceu certa tarde, levando um bolo simples embrulhado num pano. Ficaram sentadas no alpendre. Filha, não deixa esse homem apagar quem você é. Mãe, ele quer um herdeiro. Homem que só enxerga herdeiro esquece de olhar para a mulher. As duas se abraçaram. Era um abraço de quem tenta segurar uma ponte que range antes de desabar. Quando as primeiras chuvas de setembro chegaram, trazendo o cheiro bom de terra molhada, Maria Clara acreditou que a vida pudesse recomeçar. Mas o recomeço não veio. Veio, sim, um vento frio de desconfiança, que entrou pelas frestas da casa e soprou as brasas do orgulho de Antônio, atiçando o fogo da humilhação. Ela, no entanto, mantinha acesa uma chama pequena, quase invisível, a esperança de que a verdade um dia seria dita em voz alta. Algo dentro dela sussurrava que aquele peso não era só seu, que havia um segredo escondido atrás das paredes grossas da casa grande, um segredo capaz de virar o mundo de cabeça para baixo. Se esta história está mexendo com você e merece alcançar mais pessoas, deixe seu like agora para fortalecer o canal e ajudar essa narrativa a chegar mais longe. Naquela manhã, o céu estava claro, sem nuvem que fizesse sombra. Tudo parecia comum na fazenda. O mugido do gado, o barulho da carroça, os cascos dos cavalos no terreiro. Mas eu lembro, e você vai sentir comigo, que a paz da paisagem só servia de contraste para o que estava prestes a acontecer. O coronel Antônio acordou com o orgulho ferido, como quem engole fel. A casa grande respirava um silêncio de ameaça. Ele atravessou o corredor com passos duros, abriu a porta do quarto e encontrou Maria Clara arrumando a cama. Chega! A voz dele cortou o ar. Hoje essa casa vai aprender. Aprender o quê, coronel? Ela perguntou com o medo escondido nas mãos. Que meu nome não é brinquedo e que mulher que não me dá herdeiro não me desrespeita. Chamou 2 capangas, Zeca e Nivaldo, homens que conheciam a dureza do patrão e, por medo,
Obedeciam sem olhar nos olhos. Levaram Maria Clara para o terreiro. A poeira se levantou, o vento parou, o mundo pareceu escutar. O tronco de madeira ficava encostado na cerca, usado para prender animal bravio. Naquele dia, seria usado contra uma mulher. Amarra, ordenou o coronel baixo, sem necessidade de gritar. Coronel, por favor, ela sussurrou quase sem voz. Eu não vou repetir. Zeca hesitou um segundo apenas. Nivaldo, de queixo trancado, fez o que lhe mandaram. As cordas prenderam os pulsos de Maria Clara. Os olhos dela buscaram alguma alma viva que a defendesse. Entre os curiosos, a cozinheira baixou a cabeça, um peão fez o sinal da cruz e a poeira pousou nos sapatos do padre, que de longe via tudo, impotente. Quantas, coronel? Perguntou Nivaldo, com a boca seca. Você vai parar quando eu disser. O primeiro golpe veio como um raio sem trovão. O couro cortou o ar e pousou nas costas de Maria Clara com um estalo que rachou o silêncio. Ela mordeu os lábios. O segundo golpe veio mais pesado. O terceiro, mais cruel. A dor era uma onda que não dava descanso. Eu quase consigo ouvir agora o barulho seco, o vento curto que saía do peito dela, e a poeira colando no suor do rosto. Pede perdão, rosnou o coronel. Perdão, do quê? Ela respondeu numa coragem que nasce quando a alma já não sabe onde se esconder. De me envergonhar diante da cidade, de me negar um herdeiro. A cada palavra, outro golpe. O couro, o estalo, o ar cortado, a poeira. O tempo ali perdeu a conta de si. Os olhares fugiam. Até os cães se encolheram embaixo do carro de boi. A cozinheira chorava sem som. O padre deu um passo à frente, depois recuou. Sabia que desafiar o coronel era provocar uma guerra que a cidade não suportaria. Basta! Coronel, a moça vai morrer, arriscou Zeca com a voz esfarelada. Eu ainda não disse basta, respondeu Antônio, com o mesmo tom de quem verifica gado no curral. Maria Clara, então, levantou o rosto. Havia sangue nos lábios, poeira no cabelo, um brilho estranho nos olhos. O senhor pode me quebrar por fora, mas não por dentro. Foi quando o coronel aproximou o rosto do dela, tão perto que a respiração pesada dele cortou a pouca brisa que havia. Por dentro, todo mundo quebra. Ora, mais um golpe, e outro, até que as pernas de Maria Clara cederam como varas verdes ao fogo. O corpo inteiro pesou nas cordas. Ela desmaiou. O terreiro então ficou mudo, como se a fazenda tivesse esquecido a língua. Antônio fez um sinal com a cabeça. Solta, joga no caminho de terra, quem passa que leve. Mas, coronel, ela é sua esposa. Zeca não sabia onde colocar as mãos. Não me contrarie. Eles a desamarraram com cuidado, envergonhado, como quem tenta esconder a culpa no nó das cordas. Colocaram-na numa carroça, cobriram com um pano ralo e seguiram pela estrada que levava ao rio. O sol já descia, o canto dos pássaros ficava distante, e debaixo do pano só se via o contorno frágil de uma moça que não tinha mais força para abrir os olhos. Quando a carroça parou, Zeca desceu e a acomodou na beira do caminho, perto de um capim alto. Ficou olhando com a dor de quem sabe que errou, mas não sabe como acertar. Me perdoa, menina, murmurou antes de subir. De novo, o ranger das rodas sumiu na curva. Ficou o vento, o cheiro do rio e o som miúdo dos matos. E foi ali, entre o capim e o silêncio, que o destino mexeu suas peças sem pedir licença. Porque a violência, por mais que pareça fim, às vezes é o último degrau antes de a vida mudar de direção. E naquela estrada de terra, onde a poeira demora a assentar, uma outra história começou a se aproximar. Passos firmes, mãos calejadas, olhos atentos. O mundo de Maria Clara, em pedaços, estava prestes a encontrar alguém que também conhecia a dor. E sem saber, carregava consigo a chave de um segredo capaz de virar tudo do avesso. João Pedro tinha 28 anos e um rosto que chamava a atenção pela beleza simples. Pele queimada de sol, barba sempre por fazer, olhar manso de quem já conheceu dor, mas escolheu seguir adiante.
Morava num sítio pequeno na beira de Santa Esperança, com uma casa de madeira caprichada, chão de barro batido e um fogão que sempre guardava o cheiro de café fresco. Diziam dele, fazendeiro pobre, porque suas terras eram poucas e os animais contados nos dedos. Mas quem conhecia João sabia que ali pobreza só existia no bolso. No coração, ele era rico de respeito, de palavra, de mãos prontas para ajudar. Na cocheira, o xodó de João era um cavalo marrom chamado Caramelo, animal forte, de passo firme, que entendia o dono só pelo gesto. João conversava com o bicho como quem reza. Vambora, companheiro. A vida é dura, mas não derruba a gente, não. Caramelo batia o casco no chão como quem respondia, tamo junto. João aprendeu cedo a lidar com a perda. O pai se foi numa febre brava quando ele tinha acabado de virar homem. E a mãe, Dona Alzira, partiu alguns anos depois, levando com ela um restinho de cantiga e cheiro de roupa limpa no varal. Desde então, ele tocava o sítio sozinho, com a ajuda vez ou outra de vizinhos. Não bebia, não arrumava confusão. Tinha fama de homem direito. E foi essa retidão que o colocou na mira do destino. Naquele fim de tarde, o céu desbotava num laranja bonito. João voltava do pasto trazendo lenha na carroça e assobiava abaixo, quando escutou um estalo distante, seco, fora do lugar. Não era barulho de galho, não era cascos correndo, não era vento. Parou. Ficou com a cabeça meio de lado, feito cachorro curioso. O ouvido dele era treinado. Quem vive sozinho aprende a conversar com os sons. Que foi isso, Caramelo? O cavalo bufou, inquieto. O silêncio que veio depois era daqueles que deixam a pele arrepiada. No caminho, encontrou seu Nestor, homem de 60 e poucos anos, chapéu amassado, olhar vivido. Boa tarde, João. Boa tarde, seu Nestor. O senhor ouviu um troço estranho lá para os lados do coronel? Ouvi, sim. O terreiro dele andou agitado hoje. Dizem que o coronel amanheceu virado do avesso. João engoliu seco. Quem mora em volta nunca dorme em paz quando a casa grande tá de gênio. É isso. E homem de bem se cuida, não se mete, aconselhou o velho, ajeitando o chapéu. João assentiu, mas os olhos dele buscaram por instinto a trilha que descia para o rio. Era como se algo chamasse de lá, um fio invisível puxando o peito. Mais adiante, Dona Adelina, parteira da região, vinha com uma sacola de ervas. Menino, não vai por esse caminho não. Muita confusão hoje. Eu só vou ver se a cerca caiu perto do capim. Coisa rápida. Ela pousou a mão no braço dele, firme. Tem dia que o mundo pede pra gente ficar em casa. João sorriu, com respeito. Tem dia que o mundo pede pra gente não virar. O rosto, ele seguiu. O rangido manso da carroça parecia um relógio de madeira marcando o tempo. Cada volta de roda aproximava João de uma encruzilhada que ele ainda não sabia existir. O cheiro do rio veio primeiro, fresco, misturado com capim e barro. Depois, um silêncio diferente, como se o mato prendesse a respiração. Caramelo parou sozinho, as orelhas em pé. João desceu devagar, sentindo a terra fria sob as botas. Que tem aí, companheiro? Ali estava o homem, inteiro, bonito, simples, marcado pelas perdas e ainda assim capaz de doçura. Um tipo de coragem que não grita, só age. E era essa coragem silenciosa que o destino havia escolhido para colocar de frente com o que estava escondido na beira daquela estrada. Ainda não era o encontro, era o anúncio. O ar ficou pesado de presságio. E eu que te conto, quase posso tocar com a mão esse minuto antes do destino abrir a porta. Quebra-gelo. Se você estivesse no lugar do João e ouvisse um barulho estranho perto do rio, você investigaria ou iria embora? Comenta eu investigaria ou eu iria embora para eu saber como você agiria nessa situação. Eu lembro como se fosse agora. O cheiro de capim molhado perto do rio, a luz do fim de tarde esparramada no chão e o coração do João batendo alto, como se quisesse avisar antes dos olhos verem. Ele empurrou o capim com as mãos e encontrou um corpo leve, encolhido, coberto por um pano ralo. Quando tirou o pano, o mundo dele mudou de lugar.
Era uma moça, bonita, muito jovem, o rosto riscado de poeira e lágrima, as costas denunciando a crueldade de alguém que jamais deveria ter mandado em ninguém. Moça, moça, me escuta! Eu sou João! Você tá segura agora! A voz dele saiu baixa, do tipo que acalma cavalo assustado. Ela tentou abrir os olhos, um tremor na boca. Ah, água! Ele correu até a carroça, pegou a cabaça, voltou de joelhos. Devagar, senão o corpo te engana. Encostou o líquido nos lábios dela em pequenas gotas. Quando a respiração firmou, ergueu com o cuidado de quem carrega coisa sagrada. Caramelo, o cavalo marrom, ficou quieto como se entendesse. João ajeitou mantas na carroça, fez travesseiro com a própria jaqueta e prendeu a roda com uma cunha de madeira para não chacoalhar demais. Vai dar certo, moça. Eu te levo para minha casa e chamo ajuda. Um fio de pânico brilhou nos olhos dela. Não, a casa do coronel. Se me acharem, quem te fez isso não manda na minha consciência. João respondeu sem gaguejar. Ninguém toca em você aqui sem o seu sim. Eu só vou cuidar. A estrada até o sítio parecia mais longa naquele dia. João falava com ela no caminho, como quem sustenta a chama de uma lamparina na ventania. Me escuta, tem um fogão de lenha aceso te esperando, um catre limpo, pano passado na janela. Minha casa é pouca coisa, mas é lugar de respeito. Ela, entreaberta de dor, sussurrou. Meu nome, Maria Clara. Prazer, Maria Clara. Eu sou João Pedro. E a partir de agora, quem quiser te machucar vai ter que ser maior que a minha coragem. No terreiro, o ranger da carroça chamou a cachorra Pretinha, que veio abanando o rabo e depois encostou no chão, como se entendesse o pedido de silêncio. João pegou Maria Clara nos braços e a levou para dentro. A casa dele tinha cheiro de café, sabão de cinza e telha quente. Em cima da mesa, ele abriu um baú pequeno, tirou faixas limpas, um frasco de tintura de arnica, mel de abelha e um pano fervido. Vai arder um pouco, Maria Clara. Eu vou falar antes de encostar, tá? Tá. Ele lavou as marcas com água morna, tocando só o necessário. O olhar pedindo licença a cada movimento. Cobriu as feridas com panos úmidos e passou mel nas mais abertas, como Dona Adelina, a parteira, tinha ensinado para cicatrizar sem infeccionar. Depois, improvisou uma camisa larga de linho para ela vestir sem esforço. Descansa, eu vou buscar ajuda. Ela tentou segurar a mão dele. Se o coronel souber, ele mata você. Eu não vivo de joelho para homem que confunde poder com crueldade, disse firme, mas doce. Antes de sair, João reparou num detalhe. No bolso do avental rasgado de Maria Clara, um papel dobrado com um carimbo de consultório. Ele não leu. Guardou num envelope de tecido respeitoso e colocou na gaveta de madeira. Era como se aquele papel tivesse um peso diferente, um silêncio que gritava por hora certa. Pegou a cela de caramelo. Fica de olho, Pretinha. Montou e disparou na direção da casa de Dona Adelina, parteira de mão, milagrosa e boa de remédio do mato. Chegou ofegante, explicou sem floreio. Adelina, uma moça tá ferida na minha casa. Eu fiz o primeiro curativo, mas preciso de você. Ela agarrou a sacola de ervas, o frasco de álcool, linha e agulha. Moça de quem? João sustentou o olhar. De Deus. E por hoje, também minha responsabilidade. Então vambora. De volta ao sítio, Adelina examinou Maria Clara com a delicadeza de quem costura pano de renda. Você salvou essa menina de coisa pior, João. Ele cruzou os braços, um cansaço fundo batendo no peito. Eu só fiz o que precisava ser feito. Adelina inclinou o rosto para Maria Clara. Filha, você consegue me dizer quem te fez isso? Os olhos de Maria Clara tremeram. A voz saiu em fiapo. Eu sou esposa do coronel Antônio. A frase caiu na cozinha como uma telha que se solta. Um barulho que a gente nunca quer ouvir. João respirou fundo, encostou as mãos na beirada da pia e contou até 5. Então é a partir desse minuto que você é também hóspede sob meu teto e ninguém entra aqui sem bater. Adelina concordou com a cabeça. João, deixa comigo a febre e as feridas. Você pensa na porta. E ele pensou. Engrossou o ferrolho com um sarrafo,
Deixou o facão ao lado do batente. Acendeu lamparinas nos cantos da casa para que nenhuma sombra virasse susto. Depois, voltou ao quarto, sentou no banquinho e ficou de vigília, contando a respiração de Maria Clara como quem cuida de fogueira baixa durante a madrugada. A cada suspiro, uma promessa muda. Enquanto eu tiver pulso, ninguém encosta em você. De fora chegavam sons da noite, pequenos, o grilo, a água da bica, o farfalhar da mangueira. A casa, que sempre fora quieta demais, agora tinha outro som, o de duas vidas que, machucadas, começavam a aprender a caber uma na outra. E foi ali, no silêncio protegido daquele quarto simples, que a dor começou a encontrar abrigo. Não cura ainda, que cura é caminho, mas abrigo. E junto com o abrigo, um fio de destino, costurando o que o mundo tinha rasgado. Os primeiros dias foram de silêncio. Não aquele silêncio que dói, mas o que ajeita a alma no lugar. Eu me lembro do cheiro de pomada de ervas na casa do João, do milho secando no terreiro e do barulho discreto da bica caindo no balde. Maria Clara dormia aos pedaços, acordava assustada, voltava a fechar os olhos quando escutava a voz dele, baixa, firme e calma. Tá tudo bem, é João quem tá aqui. Eu sei, é que o corpo lembra. Quando o corpo lembrar, a gente lembra junto que aqui ninguém te machuca. Adelina vinha todo dia de manhã, mexia nos curativos, trocava as faixas, dava chá de camomila com mel. Cicatriza por fora, filha. O de dentro vai no tempo, dizia, fazendo um carinho na testa dela. João ficava de longe, respeitando o espaço, mas presente como um tronco forte onde a gente amarra a canoa no rio. Era assim. Ele aparecia com uma canja fumegante, um pão assado na chapa, um pano limpo e se retirava 2 passos. O suficiente para que ela soubesse que não estava sozinha e o bastante para que sentisse que a vontade dela era lei ali dentro. No terceiro dia, Maria Clara pediu para sentar no alpendre. O sol da manhã desenhava riscos de luz no chão. Caramelo veio se aproximando, curioso, farejando devagar. Ele entende quando a gente tá quebrado, disse João, coçando a crina do cavalo. Não precisa esticar a mão se não quiser. Maria Clara sorriu de leve. Esticou sim, acariciou o focinho marrom e... Caramelo permaneceu quieto, como se jurasse segredo. Eu gostava de cavalos quando era menina. Meu pai me botava na sela e dizia: menina que aprende a montar, aprende a respirar com o mundo. Seu Joaquim é homem sabido. Ela respirou fundo e o ar pareceu entrar inteiro pela primeira vez. As horas foram se abrindo. João mostrou a horta pequena, as fileiras de couve, o pé de manjericão perfumado. Ensinou como ele moía o milho no pilão e como acendia o fogão sem afobação. Ela, por sua vez, foi colocando a casa num compasso de vida. Varreu o assoalho devagar, dobrou lençóis, costurou a barra de uma cortina, sempre com movimentos curtos, cuidadosos, respeitando a dor. Não precisava, disse ele, quando viu a mesa posta com um pano florido que ela achou no baú. Preciso, sim. Preciso lembrar que minhas mãos ainda sabem fazer as coisas certas. Então deixa eu aprender com elas. À noite, o mundo ficava do tamanho da cozinha. João pegava a viola, afinava de ouvido e deixava a melodia escorrer baixinho, como água mansa. Maria Clara ouvia, olhos fechados, respirando no ritmo das cordas. Toca de novo aquela que parece caminho de volta para casa. Essa aqui, ele dedilhou. Essa... E eu juro a você, tinha canção que parecia juntar os cacos do dia uma a uma. Certa tarde, ela notou o envelope de tecido na prateleira. João percebeu, claro. Estava no seu avental. Eu não abri. Guardei para quando você quisesse. Maria Clara segurou o pano. Pesou nas mãos. Não desamarrou. Ainda não. Sem pressa. Ele respondeu sem pergunta nos olhos. E isso, mais que qualquer palavra, foi abrindo portas por dentro dela. Os diálogos, então, começaram a ganhar chão. Por que você me trouxe? Porque ninguém merece ser deixado na beira de estrada. E se o coronel vier? Eu não sei o que ele vai fazer, mas sei o que eu não vou. Não vou te devolver para a dor.
Você fala como quem perdeu muito. Perdi pai e mãe cedo. Aprendi que a gente só é gente de verdade quando protege o que é frágil. Eu também perdi, não a família, ainda os tenho, mas perdi a casa dentro de mim. Então a gente reconstrói, tijolo por tijolo. O tempo, em Santa Esperança, começou a andar diferente para os dois. João demorava um pouco mais no caminho de volta do pasto, só para colher uma flor do campo e deixar num copo d'água ao lado da cama dela. Maria Clara, por sua vez, passou a reparar nas mãos dele, grandes, marcadas, mas gentis. Sempre ele servia o prato, assim tá bom? Tá, do jeito que eu consigo. Um fim de tarde ventou forte, derrubou telha, bagunçou a cozinha. João subiu no telhado, martelo nos dentes, e Maria Clara, lá embaixo, segurava as ripas e ria quando ele errava a linha. Cê não é bom de mira, não. Sou bom de insistência. Isso eu vejo, ela respondeu com um brilho novo nos olhos. E olha, tem coisa que a gente não anuncia, simplesmente acontece. Uma mão que toca o ombro e fica um segundo a mais. Um olhar que espera o outro terminar a frase. Um riso que encaixa. Não era paixão de novela que pega fogo e vira cinza no mesmo episódio. Era um afeto de raiz, que entra devagar na terra e cria sustento. Um sentimento que nasce no respeito, e por isso mesmo vira abrigo. Naquela noite, a cachorra pretinha enroscou no tapete e a lamparina fez sombra de ouro na parede. João fechou a viola e, antes de ir para o quarto ao lado, disse: quando o medo vier, bate na parede, eu acordo. Obrigada, João. Não precisa agradecer. Aqui cuidado não é favor. Ela ficou olhando a chama, pensando no que a vida ainda podia pedir dela. Tocou então as próprias cicatrizes com a ponta dos dedos, não como quem revisita um castigo, mas como quem mede a distância que já percorreu, e entendeu naquele instante que o sofrimento tinha juntado o caminho de dois, não para aprisioná-los no passado, mas para apontar um futuro possível. Do lado de fora, a noite parecia mais amiga. O envelope continuava fechado na prateleira, esperando a hora certa. E eu te prometo, quando ele se abrir, vai ter verdade ali dentro capaz de virar Santa Esperança do avesso. Mas não agora. Agora é o tempo da confiança e da semente que, mesmo sem alarde, já começou a brotar. Antes de seguir para o próximo capítulo dessa história, me conta, vocês já se inscreveram no canal para acompanhar cada passo dessa reviravolta? Eu lembro do tamanho do silêncio que tomou conta do sítio nos dias seguintes. Não era silêncio de paz, era aquele que escuta passos que ainda não chegaram. João acordava antes do sol, ia ao pasto, mas deixava sempre a lamparina do quarto de Maria Clara acesa como um aviso para o destino. Aqui tem gente. E mesmo com o cuidado dele, o medo andava pela casa como vento que entra por baixo da porta. João, hoje sonhei com o terreiro da Casa Grande, disse Maria Clara, ajeitando devagar a camisa larga para não ferir as costas. Foi sonho. Aqui você tá em chão diferente. E Coronel não esquece. Homem como ele não perde e pronto. João encostou o facão no batente e respondeu sem elevar a voz. Eu também não esqueço. E o que eu não esqueço é que você é gente. Dona Adelina vinha cedo, olhava as feridas, trocava as faixas e deixava um chá que tinha cheiro de quintal. Cicatriza bem por fora, mas é bom evitar barulho. Se ouvir cavalo, fica no quarto. A senhora acha que eles procuram? Perguntou João. Acho que já começaram ontem. O peão Damião disse que viu. Capanga do coronel perguntando na venda se alguém viu uma mulher magra de cabelo preto. Santa Esperança sabe olhar para o chão quando precisa, mas o olho do medo denuncia. À tarde, seu Nestor apareceu com o chapéu na mão, voz baixa. João, ouvi dizer que os homens de Antônio estão vasculhando beira de rio e estrada. Estão seguindo marca de roda de carroça. Muita carroça passou por ali nesses dias. Isso, mas eles procuram uma que parou e voltou. João entendeu o recado. Assim que o senhor
Foi embora, pegou um sarrafo e reforçou o portão da frente. Depois, abriu a porta do fundo e traçou um caminho por trás do galinheiro, entre o milharal e a cerca viva. Se precisar sair sem ser vista, segue por aqui, explicou a Maria Clara, mostrando o trilho escondido. Dá no capinzal do seu Nestor. Ele guarda o silêncio de quem entendeu a vida. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Trabalho é fechar os olhos. Ajudar é alívio. Nessa mesma noite, a cachorra pretinha rosnou para o escuro. João apagou a lamparina maior, deixou só a chama miúda no quarto dela e ficou sentado no alpendre com a viola no colo. Não para tocar, mas porque a madeira, quando respirada, dá coragem. O vento carregava cheiro de cavalo. Passos, 2, talvez 3. As ferraduras bateram na ponte de madeira do riacho e seguiram adiante. Só depois, o peito de João esvaziou. Passaram, disse quase para si mesmo. Por pouco? Perguntou Maria da porta. Por prudência. No outro dia, o padre Anselmo foi ao sítio sob pretexto de abençoar a horta. Rezou curto, olhou comprido. Meu filho, lugar de ferida é na sombra. Evita visita e guarda o domingo para ficar quieto. O senhor acha que Deus vê essas coisas? Perguntou Maria Clara de repente. Deus vê. E quando a gente não vê, o tempo mostra. Respondeu o padre, pousando a mão de leve no ombro dela. O medo, no entanto, não mora só do lado de fora. Ele visita a cabeça da gente. Às vezes, pegava Maria Clara no meio do serviço, fazendo a vassoura parar no ar. Se eles chegarem, eu corro. Se eles chegarem, você não corre sozinha, disse João sem heroísmo, como quem afirma o necessário. Eu tenho vergonha de parecer uma mulher que fugiu de casa. Você não fugiu, foi expulsa da dignidade. É diferente. No fim das tardes, o céu de Santa Esperança ficava com a cor do barro molhado. João trançava cordas no alpendre. Maria Clara descascava mandioca e cuidava das panelas. Eles falavam do que sabiam. Do tempo, do plantio, de remédio do mato. Falavam também do que doía sem rodeio. Na casa grande, eu era um enfeite que respirava. Aqui, quem respira decide. E se vierem? Se me tirarem daqui? João respirou fundo, olhou para o envelope de tecido na prateleira que continuava fechado, paciente, como segredo guardando o relógio. Tem hora que a verdade é a única arma. Quando a hora chegar, ela fala. Às vezes, à noite, Maria Clara tocava as marcas das costas com a ponta dos dedos, já mais secas, e pensava na mãe, no pai, na casa simples. Escreveu uma carta curta para Dona Teresa, pedindo que confiasse no silêncio por uns dias. Seu Nestor levou, sem pergunta. Voltou só com um recado sussurrado. A mãe entende. Aquilo deu força a ela como comida quente em corpo cansado. No mercado, as línguas corriam, mas os olhos bons também trabalham. A cozinheira da fazenda, Dona Filó, mandou um embrulho com farinha e um bilhete torto, sem assinatura, para a moça que o mundo ainda não aprendeu a respeitar. João abriu e sorriu curto. Tem gente que não esquece o que é ser humano. O coronel, enquanto isso, fazia barulho na cidade. Bateu na mesa da venda, quebrou um copo no balcão e mandou recado para todos. Minha mulher sumiu. Quem esconder, eu derrubo a porta. O medo se espalhou como fogo em campo seco. Zeca e Nivaldo, os capangas, rodavam as trilhas de madrugada. Nivaldo, duro, farejava pegadas. Zeca, por sua vez, arrastava o pé como quem carrega dentro do peito um arrependimento que não dorme. Na véspera do domingo, João achou sinais perto da cerca. Um galho quebrado novo, marcas de cascos recentes, uma guimba de palha que não era das dele. Olhou para o céu e entendeu. O tempo fechava. Hoje a gente dorme com a roupa de sair por perto. Eu não quero que você se arrisque. Eu não quero que você desapareça. Enquanto a água ferveu no fogão, ele moveu a mesa, colocou a cômoda atrás da porta, testou o ferrolho de novo. Depois, aproximou a cadeira do quarto de Maria Clara e sentou, a viola encostada na parede, o ouvido na noite. O medo constante é assim,
Não grita, não esperneia, apenas te faz ouvir tudo. E naquela madrugada, eu posso jurar que até as estrelas pisavam leve para não acordar a casa. Quando o galo cantou antes da hora, João soube que não era canto, era aviso. A pretinha ergueu as orelhas. Caramelo resfolegou na cocheira. O dia clareou com pressa, e no clarão pálido da manhã, lá no alto do caminho, se desenhou o movimento de 3 chapéus, aproximando. O sítio ficou pequeno como um quarto. O medo, enfim, deixou de ser apenas presença, virou passo. E a história, que até ali respirava sob guarda, ia ter de olhar para fora. O dia mal tinha clareado, quando os cascos cortaram a estrada de terra. Eu me lembro do som, seco e irregular, como quem marca sentença. Eram 3 chapéus, 3 sombras compridas avançando pelo caminho. Nivaldo à frente, duro como cerca velha. Zeca um passo atrás, com o olhar que não sustentava 2 segundos no horizonte, e um terceiro peão novo querendo provar coragem. A cachorra pretinha rosnou baixo. Caramelo bateu o casco na cocheira. João pousou a viola, respirou fundo e ficou de pé, o corpo inteiro dizendo, daqui para dentro, só com palavra. Abra a porta, João Pedro. Nivaldo berrou sem pedir licença. Porta de casa de homem se bate, não se arromba, respondeu João, firme, encostando o ferrolho. Quem vem? Gente do coronel. Tamo procurando uma mulher. Mulher aqui tem nome. Então diga. João fez um silêncio que cabia a uma reza. Aqui dentro tem respeito. Quem entra, entra sem ameaça. Por trás do quarto, Maria Clara apertou a camisa no peito. Ainda fraca, mas de pé. João voltou um passo, falou com ela em voz baixa, quase um sopro. Se der tempo, segue o trilho do milharal. Vai dar no capim do seu Nestor. Eu te alcanço. E você? Eu fico de frente para mentira. A madeira gemeu. O ferrolho segurou a primeira pancada. Na segunda, João abriu ele mesmo, para que não quebrassem mais nada. Nivaldo entrou como tempestade braba. Zeca veio atrás. O peão novo correu os olhos por tudo. Tô sabendo que a mulher do coronel sumiu. Santa Esperança é pequena, disse Nivaldo, farejando o ar de pomada e chá. Santa Esperança também tem vergonha de certas coisas, retrucou João, sem se mexer do batente. Zeca olhou a mesa com as faixas, o copo com flor do campo, a lamparina acesa em plena manhã. O arrependimento cresceu no rosto dele como sombra. João, facilita, tu sabe como é o patrão. Sei, por isso não facilito. O peão novo puxou a cortina do quarto. O pano vibrou, e ali estava Maria Clara, direita como dava. A luz bateu no rosto dela e mostrou as marcas ainda rosadas nas costas, o queixo erguido por teimosia de sobrevivente. Achei, disse o rapaz, num orgulho mal ensaiado. Nivaldo virou o tronco satisfeito. Acabou a brincadeira. Vambora. João deu um passo à frente. Ela não é boi para ser tocada a grito. João Pedro, sai da frente. O patrão mandou, a gente leva. E quem é que manda na dignidade? O ar ficou pesado. Zeca levantou a mão como quem pediria calma a um cavalo espantado. Nivaldo, pega leve, a moça tá quebrada. Quebrado vai ficar é quem atrapalhar. Nivaldo empurrou João no peito. João cambaleou, mas ficou. Havia uma firmeza de raiz na sola dele. Se for para encostar nela, encosta em mim primeiro. O peão novo já tinha a corda na mão. Maria Clara sentiu a vista escurecer, não de fraqueza, mas de lembrança. O corpo dela deu um passo atrás. João estendeu o braço, fez barreira. Nivaldo ergueu o cabo da espingarda, acertando o ombro de João num golpe seco. O mundo piscou. A cadeira caiu. A lamparina dançou. Zeca se meteu no meio, segurando o braço do colega. Chega, homem. Não precisa disso. Precisa do que eu digo que precisa, rosnou Nivaldo, puxando Maria Clara pelo antebraço. Foi quando João, meio tonto, viu o envelope de tecido na prateleira. O coração dele entendeu. A cabeça ainda não sabia por inteiro. Ali tinha coisa mais forte do que braço de capanga. Ele enfiou o envelope por dentro da camisa, rente ao peito, sem alarde. A costura arranhou a pele e selou um pacto. Isso não se perde. Eu vou com ela, disse João, erguendo o rosto. Você vai é ficar, respondeu Nivaldo.
Então me mata aqui no terreiro, mas não me pede para assistir calado. Zeca olhou para Maria Clara, e o olho dele, cansado, pediu uma desculpa que não sabia dizer. João, fica, pelo amor de Deus. A gente só cumpre ordem. Ordem que pisa em gente é desordem de Deus, retrucou João. Amarraram as mãos de Maria Clara por formalidade besta. Ela mal conseguia erguer os braços. Quando passaram pela porta, Pretinha latiu. Caramelo deu um passo para frente e a casa pareceu encolher, sem a respiração dela. João correu até a cerca, ainda mancando, e gritou, não alto, mas certo. Maria Clara, olha para mim. Ela virou o rosto, os olhos segurando Eu vou te buscar, nem que seja com a palavra. Um fio de força atravessou a estrada e alcançou os dois. Nivaldo riu de canto, montou o cavalo. Palavra não derruba cerca, João Pedro. Derruba muro de mentira. Quando a poeira assentou, João ficou sozinho no terreiro, o ombro doendo, as mãos cerradas. O silêncio não era vazio, era preparo. Ele endireitou a camisa, sentiu o envelope contra o peito e partiu a passos largos. Bateu na porta de seu Nestor. Preciso do senhor. Eu já estava esperando, respondeu o velho pegando o chapéu. Depois, na casa paroquial, encarou o padre Anselmo. Padre, hoje o senhor não vai só rezar. Vai precisar olhar um papel comigo, coisa séria. O padre olhou fundo. Entendeu sem entender. Então traga. Tem verdade que não espera. No caminho de volta, João passou pela venda. As conversas baixaram de volume, mas os olhos diziam, sabemos. Dona Filó, a cozinheira da fazenda, chegou de lado. Deixou um pacote de pano grosso nas mãos de João. Dentro, pão, um pouco de carne fria e um bilhete torto, para coragem não passar fome. Ele agradeceu com o que tinha, um aceno limpo. E assim, Santa Esperança respirou fundo. De um lado, a casa grande se armava para um espetáculo de humilhação. Do outro, uma casa pequena, um padre com a batina curta de tanto uso, um velho conhecido do mato e um homem de mãos calejadas juntavam, em silêncio, as peças de um segredo guardado perto do coração. A descoberta cruel, enfim, não foi só a de que encontraram Maria Clara. Foi a de que a mentira do coronel ia ter de encarar gente com nome e rosto. Quebra-gelo. Você acredita que Maria Clara merece justiça? Se sim, deixa nos comentários Justiça por Maria Clara, para eu ver quantos estão com ela. O sol de Santa Esperança acordou mais cedo naquele dia, como se quisesse ver o que nenhum sol deveria ver. Eu lembro do barulho do sino da igreja chamando não para a missa, mas para espetáculo de humilhação. O coronel Antônio decidiu que a praça seria o terreiro da vez. Queria a cidade inteira assistindo, para que a vergonha de Maria Clara virasse mural recado. Ninguém me desafia. Montaram o tronco perto do coreto. O madeiro grosso já tinha marcas de corda antiga. O povo veio em silêncio, uns por medo, outros por curiosidade amarga, e muitos por impotência, que é um tipo de tristeza que anda com a cabeça baixa. Dona Filó ficou de canto, segurando um terço escondido no bolso do avental. Seu Joaquim e Dona Teresa, os pais de Maria Clara, chegaram pálidos, sem força nas pernas, mas com a dignidade inteira nos olhos. O padre Anselmo estava por ali também. Batina simples, mãos que tremiam pouco, só o suficiente para mostrar que eram humanas. Nivaldo trouxe Maria Clara, amarrada, mas sem excesso. O corpo dela já dizia de si. Zeca vinha ao lado, mudo, como quem carrega pedra dentro do peito. O coronel, de chapéu alinhado e bota brilhando, subiu no coreto como se fosse tribuna. O olhar dele picotava a praça. Santa Esperança. Hoje, a ordem se levanta. A voz veio grave, ensaiada. Minha casa foi desrespeitada. Minha honra, cuspida. Mulher que foge do marido e se esconde em rancho de pobre deve aprender onde é seu lugar. O murmúrio correu. Dona Teresa levou a mão à boca. Seu Joaquim deu um passo à frente, mas o medo o puxou de volta pelos ombros. Maria Clara não baixou a cabeça. O vento brincou com os cabelos dela, e eu juro que por um segundo a cidade viu que não havia crime no rosto da moça, só sobrevivência.
Amarra no tronco, disse o coronel sem gritar. Nivaldo aproximou-se. Zeca segurou a corda e, antes de tocar, sussurrou para a moça, voz de gente. Me perdoa. Ela olhou dentro dos olhos dele, não com ódio, mas com uma espécie de cansaço que desculpa sem esquecer. Que Deus te dê coragem para fazer o certo quando der tempo. O couro do chicote pesou na mão de Nivaldo. A praça prendeu a respiração. A cozinheira chorou em silêncio. Um menino foi puxado pela mãe para trás do banco. O coronel abriu os braços como se abençoasse o que viria. Que se cumpra a lição. Foi nesse instante que um som cortou a manhã. Cascos apressados. 2, 3. O povo virou o rosto. A poeira se abriu como cortina. João Pedro surgiu no lombo de Caramelo, o cavalo marrom. E ao lado dele vinha seu Nestor, chapéu firme no crânio, e o padre Anselmo, que tinha saído do lugar para entrar na história. João desmontou num salto e atravessou a praça com passos de raiz. Não vinha armado. Trazia no peito, escondido, por dentro da camisa, o envelope de tecido que parecia bater no compasso do coração dele. Basta! A palavra de João não foi grito, foi muro. Nivaldo riu de canto, mas o riso não achou lugar. O coronel entortou a boca, sem perder pose. O que é isso, João Pedro? Veio pedir parte do espetáculo? Vim pedir o que é de todo mundo. 1 minuto de silêncio para a verdade. Verdade? A minha tá de chapéu e bota. Antônio levantou o queixo. E a sua, de camisa barata? João não se abalou. Olhou para Zeca, direto sem raiva. Solta a corda, homem. Zeca respirou fundo, mas Nivaldo rosnou e o medo voltou a apertar. Ninguém solta nada sem ordem do patrão. O padre Anselmo subiu um degrau do coreto, devagar. Coronel, por caridade, a cidade tá vendo. A lei que humilha vira pecado de todos. Pecado é padre meter a batina onde não foi chamado, respondeu Antônio com meio sorriso de aço. Eu sou lei na minha casa, e aqui é a praça, retrucou João, simples. E na praça, quem manda é a consciência de quem ficou calado por tempo demais. O povo mexeu de leve. A coragem, às vezes, é contagiosa como cheiro de café. Dona Filó, num impulso que nem ela conhecia, deu 2 passos e falou. Eu vi quando largaram essa moça na beira da estrada. Quem abandona uma esposa como bicho não vem ensinar moral para a cidade. O coronel virou o rosto para a cozinheira com aquele olhar que fere sem tocar. Volta para a cozinha, Filomena. Ela não voltou. E esse gesto pequeno arranhou o verniz da autoridade. João encostou a mão no peito, sentindo o envelope, mas não o mostrou. Ainda não. Olhou para Maria Clara, e o olhar deles, ali, eu te digo, sustentou aquela manhã. Eu disse que vinha te buscar. Vim. Ela sorriu com os olhos, que era o que dava. Nivaldo levantou o braço com o chicote. O couro fez um desenho no ar. O primeiro estalo ainda não tinha acontecido, quando seu Joaquim, o pai, encontrou coragem velha dentro da alma e gritou. Antônio, se tem honra. Ouve antes. A praça agarrou a palavra como quem agarra a beira de barranco. O coronel respirou pesado. O que todo mundo quer ouvir. Chororô. João caminhou um passo. Quer ouvir o que o senhor não teve coragem de perguntar nem dentro da sua casa. Zeca baixou a mão com a corda. Por um momento, foi como se a cidade tivesse entendido que a história, ali, estava mudando de direção, mesmo que ninguém soubesse para onde. O padre fez um sinal discreto para João. É agora? E João respondeu com quase, quase, porque o fio que segura a verdade precisa ser puxado na hora exata. Antes disso, ele machuca sem libertar. Antônio, irritado com a hesitação que começava a aparecer, fez menção de ordenar o golpe. Acaba com isso, Nivaldo! João ergueu a voz, firme, clara. Quem encostar nesse chicote antes de ouvir o que eu trouxe vai ter que explicar para a cidade inteira porque teme papel mais do que teme Deus. A palavra papel correu feita faísca em campo seco. Os olhos se voltaram para o peito de João, onde a costura do envelope marcava o tecido. Nivaldo hesitou pela primeira vez. Zeca, enfim, soltou a corda devagar,
como quem aprende a destrelar um boi bravo com paciência. Maria Clara desabou de joelhos, mas não caiu. O olhar do João a segurou de pé por dentro. O coronel sorriu um sorriso curto de quem ainda acredita mandar no vento. Então traga seu papel, João Pedro. Traga sua coragem de pobre para cima do meu dinheiro. João ajeitou a camisa, não com vaidade, mas com respeito ao que carregava. Olhou o padre, olhou seu Nestor, olhou a cidade. Eu trago, mas vocês vão ouvir inteiro. E quem tiver juízo, hoje, vai aprender a diferença entre força e verdade. E ali, com o sol a pino e a praça inteira segurando o fôlego, a condenação pública do coronel começou a virar outra coisa. Não vingança à força, mas caminho de justiça. O chicote ainda podia cair, é verdade. Mas pela primeira vez, a mentira tremeu antes de bater, porque a verdade já estava entre nós, guardada num envelope simples, quente de peito e pronta para ser aberta. Só não agora. Agora era o minuto de todos verem que diante de uma cidade inteira, um homem pobre podia ficar maior que o medo, e isso, por si, já era um começo. O silêncio que veio depois do desafio de João parecia coisa viva. Eu quase sinto a praça segurando o fôlego, o couro do chicote parado no ar, a poeira suspensa como se o mundo tivesse esquecido de cair. João levou a mão ao peito, desabotoou dois botões da camisa e retirou o envelope de tecido. Não tremia, não por falta de medo, mas por respeito ao que trazia. Isso aqui foi encontrado no avental de Maria Clara, no dia em que largaram ela na beira da estrada. Disse, erguendo o envelope sem fazer espetáculo. Tem carimbo e assinatura, e não é de boteco, é de consultório. O coronel Antônio riu curto, um riso que queria ridicularizar e só conseguiu arranhar. Bilhetinho de moça nervosa? Deixa de cena, João Pedro. Bilhete de médico. Do Dr. Álvaro. Houve um murmúrio, desses que corre por entre as pessoas como vento que anuncia chuva. O padre Anselmo deu um passo à frente. Deixa eu ver. João entregou o envelope à mão do padre, que tirou de dentro um papel dobrado, graxa de carimbo na beirada e a letra firme do doutor. Leu em silêncio primeiro, os olhos indo e voltando como quem confere a pontaria de uma flecha. Depois, ergueu a voz o suficiente para a praça inteira ouvir. Atesto haver orientado a senhora Maria Clara, em consulta de data tal, quanto à ausência de impedimento aparente para a concepção. Recomendei, por prudência, a avaliação clínica do cônjuge. O barulho que se seguiu não foi grito, foi espanto. O coronel inclinou a cabeça sarcástico. Avaliação do cônjuge? O senhor quer dizer que o padre está mandando no meu corpo agora? O padre não cedeu. Eu não mando em corpo de ninguém, mas guardo a consciência do que vi. E foi aí que a segunda peça da reviravolta chegou, como quem estava esperando o momento certo. Da lateral da praça, surgiu o próprio Dr. Álvaro, de paletó gasto e gravata desbotada, ofegante de ter sido chamado às pressas por seu Nestor antes do sol esquentar. Trazia uma pasta de couro escura, marcada de uso. Perdão o atraso, disse, aproximando-se do coreto. Achei que seria prudente eu mesmo falar. O coronel mudou o peso do corpo. Desconforto às claras pela primeira vez. Doutor, o senhor sabe muito bem quem paga suas consultas. Sei quem paga, respondeu. Álvaro calmo, e sei principalmente para quem devo a verdade. O médico abriu a pasta, tirou um segundo papel, este com um selo pequeno grampeado no alto e a assinatura dele ao pé da página. Há meses, por pedido velado de um intermediário, chegaram até mim exames do coronel Antônio. Fiz registro, guardei cópia sob confidência e entreguei o resultado ao padre para resguardo, prevendo que um dia o medo pudesse precisar de testemunha. Álvaro respirou e leu, sem floreio. Consta do laudo: impossibilidade masculina de gerar descendência, de caráter não transitório. Em palavras simples, esterilidade. A praça não explodiu, estacou. Era como se o tempo tivesse tropeçado num degrau invisível. Dona Teresa levou a mão ao peito. Seu Joaquim fechou os olhos e duas lágrimas teimosas escaparam sem pedir licença. Zeca,
O capanga abaixou a cabeça de vez, e quem prestasse atenção veria que os dedos dele tremiam, ainda segurando a ponta da corda agora frouxa. Antônio avançou um passo, vermelho até as orelhas. Mentira! Documento forjado, trama de pobre querendo escalar meu nome. João não arredou. É o seu carimbo, doutor? É. É sua assinatura? É. Então a mentira não mora no papel, concluiu João, simples como água limpa. O coronel tentou reerguer o velho trono da voz grossa. Eu não reconheço nada. O padre então falou por cima. E era raro aquele homem erguer o tom. Não reconhecer a verdade não a torna menor. O que o senhor fez com sua esposa foi condená-la por um crime que o laudo diz não ser dela. A cidade está vendo. Maria Clara, de pé como podia, segurou a beirada do tronco. A voz saiu baixa, mas inteira. Eu pedi ao senhor que viesse comigo ao médico. O senhor riu de mim. Antônio a encarou, procurando ainda aquela moça que ele achava que podia dobrar com o peso do sobrenome. Não encontrou. Você me envergonhou em público. Quem me envergonhou em público foi o senhor, respondeu ela sem elevar a voz. E foi pior assim. Nivaldo, que segurava o chicote, olhou para o coronel à espera da ordem que sempre vinha como relâmpago. Mas ordem nenhuma saiu. O braço dele baixou sem o dono mandar. Zeca, devagar, desatou de vez a última volta da corda, como quem paga um pecado com gesto. Eu não bato mais, murmurou quase sem ar. Zeca, rosnou Antônio. Eu não bato mais, repetiu, e era a primeira vez que aquele homem se ouvia em anos. Dona Filó avançou 2 passos e abriu o corpo como mãe em porta de escola, dessas que não deixam ninguém passar. Acabou. A cozinha hoje não serve humilhação. O povo, que tinha vindo por medo, passou a ficar por vergonha de não ter vindo antes. Era visível. O peso mudou de ombro. João se voltou para a cidade, o papel ainda nas mãos do padre e do doutor. Ninguém está pedindo milagre, só justiça. A justiça de tirar o nome dessa moça do lugar errado. Antônio ainda tentou reerguer a dignidade como quem ergue cerca em chão encharcado. Vocês acham que um papel vai me derrubar? Seu Nestor respondeu sem raiva. Não é o papel, Antônio, é o peso do que ele revela. E isso quem derruba não é pobre, é a própria consciência. O coronel olhou em volta e por um instante pareceu menor que o chapéu. Tentou buscar nos olhos da cidade o medo antigo, mas encontrou gente olhando de volta, inteira. O chicote ficou pendurado no dedo de Nivaldo, inútil como ferramenta de ofício que perdeu o trabalho. O coreto, que tantas vezes serviu para a música, naquele dia, serviu para uma verdade tocar em todos. João então se aproximou de Maria Clara, não para segurá-la como posse, mas para estar ao alcance se ela fraquejasse. Eu te prometi palavra. Hoje a palavra te devolve o nome. Ela assentiu, e um pranto quente lhe subiu aos olhos, não de dor antiga, mas de alívio novo. A reviravolta aconteceu ali, sem truque. A mentira que sustentava a violência perdeu o chão. O que viria depois, terra, nome, consequência, ficaria para as próximas horas e para o próximo capítulo dessa história. Por ora, a praça aprendeu que papel não é só papel quando carrega verdade. Que coragem de gente simples pode ser a ponte entre a humilhação e a justiça. E que uma mulher, mesmo ferida, pode ficar de pé diante do mundo quando o mundo resolve, enfim, olhar direito. E você que me escuta, gosta de histórias emocionantes de época como essa? Se sim, deixa nos comentários. Amei a história. Se não gostou, fala também. É importante demais saber o que vocês acham para eu trazer novas histórias do jeitinho que vocês preferem. O que aconteceu depois do papel lido pelo padre não foi barulho, foi mudança de peso no ar. Eu vi a cidade se endireitar no próprio eixo, como quem ajeita a coluna depois de muito tempo curvada. O chicote de Nivaldo, antes erguido, desceu sem comando. Zeca soltou a última volta da corda com dedos trêmulos. Maria Clara vacilou um instante, e João já estava ali, um passo, só um, o suficiente para que ela se firmasse. Aqui ninguém encosta. Mas, disse João sem gritar. Era uma frase simples, mas parecia muralha.
O coronel Antônio tentou recuperar a velha pose, mas o terno ficara grande de repente. Avançou 2 passos, inflou o peito e a praça toda, num reflexo que nem sabia que tinha, se colocou entre ele e a moça. Dona Filó adiante, seu Joaquim e Dona Teresa ao lado, o padre e o doutor um pouco atrás, e mais gente, muita gente, formando um círculo de pertença em torno de Maria Clara. Vocês vão me impedir na minha própria cidade? Rosnou Antônio, procurando o medo nos olhos de alguém. Não é sua cidade, coronel. É nossa, respondeu seu Nestor, chapéu firme, voz limpa. O delegado Raimundo, chamado às pressas por um rapaz da venda, chegou montado e desmontou ainda, tirando poeira do paletó. Olhou o tronco, olhou as marcas nas costas de Maria Clara, olhou o papel nas mãos do padre e do doutor. Falou curto, como gente que entende que tem hora que a lei precisa caber no bolso da coragem. Isso aqui acabou. Tronco é pra boi, não pra gente. Por ofensa à integridade e ameaça, o senhor coronel vem comigo prestar esclarecimento. E se insistir em tocar na moça, eu prendo em flagrante. Antônio abriu a boca, mas a palavra não veio. Não havia plateia que sustentasse o teatro. 100 peões dispostos a obedecer, sem a praça de cabeça baixa, o poder dele ficou do tamanho de um chapéu caído. Nivaldo, sem graça da própria sombra, guardou o couro. Zeca limpou os olhos com o dorso da mão, numa meia lágrima que... Não pediu licença. Moça, me perdoa, ele disse, baixo, sem desculpa pronta. Maria Clara o encarou, cansada e inteira. Que Deus te dê coragem para fazer o certo a partir de hoje. O padre fez um sinal para o grupo da olaria. Em minutos, o tronco e o chicote foram levados, sem alarde, para o forno grande atrás do galpão. A cidade assistiu a chama lamber as fibras do couro e do pau. E eu juro, tinha um silêncio bonito ali. Silêncio de quem sabe que certas coisas precisam virar cinza para que outras coisas possam nascer. O delegado conduziu o coronel até a beira da praça. Não houve algemas, houve testemunhas. As portas que antes se abriam para ele ficaram entreabertas, frias. O bancário João Cordeiro, que sempre viveu de contas e garantias, cruzou os braços na porta da agência. Negócios, só com respeito, coronel. Antônio tremeu por dentro. O mundo que antes obedecia, agora pedia explicações. João colocou sua jaqueta sobre os ombros de Maria Clara. Dona Teresa, mãos ainda trêmulas, arrumou o cabelo da filha atrás da orelha, gesto simples de mãe que diz, eu tô aqui. Seu Joaquim respirou fundo e falou aquilo que vinha preso desde o casamento. Minha filha, me perdoa por não ter sido muro antes. Hoje eu sou. Pai, a culpa não foi nossa, respondeu ela. E aquele abraço dos 3, eu te digo, foi coisa de consertar telhado por dentro. O padre Anselmo abriu a casa paroquial. Até que as feridas fechem, vocês ficam aqui ou no sítio do João. Santa, esperança viu. Ninguém vai tirar você de onde escolher ficar. O delegado assentiu. Registrei ocorrência. Se aparecer na sua porta com ameaça, eu vou estar 2 passos atrás da sua sombra, João. Obrigada, disse Maria Clara, voz baixa, mas nítida como água boa. No fim da tarde, a praça parecia outra. As pessoas passaram a falar o nome dela sem sussurrar. E falar o nome é dar de volta um pedaço de alma. Dona Filó levou um prato fundo de canjica. O doutor deixou um frasco de bálsamo. O sapateiro ofereceu sandálias novas. Ajuda não como pena, mas como reparo. João trouxe caramelo, o cavalo marrom, para perto. Maria Clara passou a mão no pescoço do animal e sorriu de um jeito novo, desses que a gente só vê quando a vida abre uma janela que não existia. Vamos para casa, disse João. Casa era o sítio com cheiro de café e lenha, era a varanda com lamparina, era um quarto com cortina leve. Vamos, respondeu ela. Não era fuga, era escolha. De volta ao sítio, Adelina trocou os curativos como quem apaga a memória do corpo, sem apagar a lição. João ferveu água, pôs flores do campo num copo de vidro, ajeitou o travesseiro. A noite chegou mansa. No alpendre, ele afinou a viola e a canção que saiu não era de tristeza, nem de festa. Era de agradecimento.
Maria Clara se sentou na cadeira de palhinha, olhou o céu e murmurou: parece que alguém abriu as janelas por dentro. Às vezes, justiça é isso, uma janela que volta a girar a maçaneta do ar. Ele respondeu, sorrindo pequeno. Dias depois, o delegado comunicou que o coronel se recolheria à fazenda por um tempo, à disposição, como dizem os papéis. Mas o que mais pesou não foi o papel, foi a cidade. Peões pediram conta, fornecedores apertaram a mão de outro jeito, a cozinha nunca mais cozinhou para o espetáculo da crueldade. A autoridade que não sabe amar diminui sozinha. No domingo seguinte, ninguém tocou no assunto na porta da igreja, não por medo, mas por respeito. E ao fim da missa, em vez de fofoca, uma sentença bonita, que a vida dela seja devolvida a ela, disse o padre simples. No caminho de volta, já quase na entrada do sítio, Maria Clara parou um instante. O vento trouxe cheiro de flor de laranjeira e o corpo dela, corpo que apanha, mas também anuncia. Deu um sinal leve, um enjoo bom de quem recomeça. Ela levou a mão ao ventre, surpresa e calma, e guardou o pensamento numa caixa de silêncio. João apenas segurou sua mão, sem perguntar nada, porque amor, quando é inteiro, sabe esperar a hora das palavras. A justiça que veio naquele tempo não tinha toga nem bandeira. Tinha gente de pé, tinha um tronco virando cinza, tinha um papel dizendo verdade, tinha um homem pobre que virou grande e uma mulher ferida que voltou a respirar com o mundo. E no centro de tudo tinha um nós, esse que junta o que estava separado, a cidade, a família, o futuro. Foi assim que Santa Esperança aprendeu a diferença entre mandar e ser exemplo. E foi assim que a história chegou ao degrau mais alto antes do fim, com a promessa de um passo a mais, aquele que transforma justiça em paz e destino em lar. Passaram-se alguns meses e Santa Esperança foi aprendendo a andar com passos mais retos. O tronco que virou cinza não era só madeira queimada, era sinal de que ali, naquele chão, a vergonha não teria mais plateia. No sítio, a vida foi se ajeitando nos detalhes. Lençóis no varal, cheiro de café novo, a bica cantando sem pressa. Maria Clara foi voltando a si, como quem encontra a própria voz depois de muito tempo sussurrando. E João, sempre com as mãos ocupadas e o coração atento, seguia cumprindo o que prometera. Cuidado não como favor, mas como destino. Numa tarde de céu limpo, ela apareceu na cozinha com um embrulho pequeno, feito de pano florido. João, posso te mostrar uma coisa? Tudo que é teu cabe em mim. Ele respondeu tirando a farinha do fogo. Ela abriu o pano devagar. Dentro, um par de sapatinhos de tricô, miúdos, de um branco quase azul. João ficou imóvel, como quem encontra água num lugar que achou ser só pedra. Tu, eu. Ela sorriu com os olhos úmidos. A vida voltou a falar comigo por dentro. Ele respirou fundo e encostou a testa na dela. Não houve grito, nem alarde. Houve um choro manso desses que lavam sem doer. Então é verdade o que a gente sempre soube e o mundo teimou em negar. Teu corpo é casa de esperança. Vai se chamar Esperança, disse ela. E não havia nome mais certo. Naquele domingo, no alpendre, a família se reuniu. Dona Teresa trouxe um bolo simples. Seu Joaquim, com a emoção presa no bigode, afinou a voz para dizer: filha, hoje eu sossego. Adelina chegou com um buquê de ervas e um conselho de avó. Põe folha de laranjeira debaixo do travesseiro. Chama sonho bom. Zeca, tímido, ficou na porteira sem querer entrar. João o chamou com um aceno claro. Vem, homem, coisa boa não pede licença. Zeca tirou o chapéu, torceu nas mãos e falou o que precisava. Eu não apaguei o que fiz, mas quero carregar o que posso. Se precisarem de alguém para buscar lenha, para cuidar da cerca, para proteger quando eu estiver por perto, eu venho. Maria Clara assentiu. A gente não esquece a dor, Zeca, mas aprende a não deixar que ela mande. Ele chorou baixo, como quem aprende a nascer de novo depois de velho. O padre Anselmo apareceu com um presente, um vaso de barro feito das primeiras fornadas que queimaram o resto do tronco. No vaso, uma muda de laranjeira. Plantem perto da janela.
Laranja é fruta que perfuma a casa e lembra que a vida amadurece no tempo certo. João e Maria Clara cavaram juntos o pequeno buraco na terra batida. Quando cobriram as raízes, o cheiro que subiu parecia bênção. Caramelo, o cavalo marrom, chegou devagar. Encostou o focinho no ombro de João como se assinasse o momento. A notícia correu pelo povoado com passos macios. Na venda, ninguém cochichou. Celebraram. Na igreja, não fizeram discurso. Agradeceram. E o delegado Raimundo, quando cruzou com João na rua, falou com um respeito raro. A justiça da cidade começa do tamanho da coragem da gente. Obrigado por lembrar. A cidade só precisou olhar direito, respondeu João. Ao cair da tarde, a casa ficou do tamanho de um abraço. Maria Clara se sentou na cadeira de palhinha. João pegou a viola. A canção daquela noite não era de ferida, era de futuro. Promete que a gente não vira espetáculo de dor? Ela pediu com doçura. Prometo que a nossa história é feita de portas abertas e passos juntos. Então, canta baixinho que a esperança está escutando. E ele cantou. Cantou para a mulher que o sofrimento trouxe e o amor escolheu ficar. Cantou para a criança que viria, prova viva de que a verdade tem fôlego. Cantou para a cidade que aprendeu a ser mais justa. Cantou para os dias antigos, não para esquecê-los, mas para que eles soubessem que perderam o comando. A lamparina desenhou sombras gentis na parede. Pretinha se enroscou no tapete e a muda de laranjeira, lá fora, pareceu se espreguiçar ao vento. Quanto ao coronel Antônio, a força antiga se desfez no silêncio que sobra quando a mentira perde a plateia. Recolheu-se, não por escolha, mas por consequência. E aprendeu tarde que nenhum sobrenome sustenta um telhado erguido sobre humilhação. A cidade seguiu sem ele como se endireita um quadro torto, com firmeza e sem saudade. Quando a primeira chuva de verão chegou, grossa e redonda, João e Maria Clara ficaram na varanda, de mãos dadas, vendo a água bater no chão e levantar o cheiro bom da terra. A gente venceu? Ela perguntou sem bravata. A gente aprendeu a não se perder, ele respondeu. E isso para mim é vencer. E foi assim que terminou, com um começo. Uma família que nasce, uma árvore que cresce, uma cidade que aprende. O chicote virou cinza, o papel virou caminho, e a esperança virou nome, perfume e destino. Se você fechar os olhos agora, vai ouvir a mesma canção que eu ainda ouço. A do amor que se recusa a ser pequeno, verdade que quando finalmente encontra a luz, nunca mais aceita escuro. Gostou do desfecho dessa história? Diz aqui nos comentários o que você achou. Deixa seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas. Compartilha com alguém que precisa acreditar que justiça e amor ainda vencem. Isso ajuda demais nosso trabalho e faz essa mensagem alcançar mais gente. Agora clica na próxima história. Eu te espero lá.